No Conexão Marconi de hoje, auditorias do Ministério do Trabalho e os bastidores das normas regulamentadoras. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Marconi, o podcast da Marconi, Soluções, Saúde e Segurança do Trabalho. E aí, Rodrigo? Tudo certo, cara? Como é que tá? Rodrigo, vou te contar um negócio, cara. A mesa chega a estar pesando pro lado de lá, cara. Hoje trouxemos mais uma autoridade aqui. Hoje a autoridade tá... a gente tava num aquece antes bate-papo aqui. Cara, eu mesmo tinha assim, da minha experiência de mercado, que é diferente da tua, assim, que é mais técnica, mas a minha, né, enfim, mais comercial, né? Mas eu tinha, assim, a curiosidade muito grande de conhecer pessoalmente o professor. Tô tendo esse prazer hoje. Conhecer o professor, porque eu tinha escutado muito de falar dele no mercado. Sim. E aí, cara, quem é que tá com nós aí hoje? Cara, hoje nós temos uma autoridade no assunto segurança do trabalho, não só pro Rio Grande do Sul, pro Brasil, né? Temos hoje a honra de receber o professor Roque Poiati, né? Foi coordenador de algumas normas regulamentadoras, vou deixar ele explicar e falar sobre isso, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, e eu tive o prazer, a oportunidade de ser aluno desse rapaz aqui que está aqui na minha frente. Deixar o professor se apresentar, por favor, professor. Se apresente para nós aí, professor. Olá, muito feliz de estar aqui com vocês, parabéns pela Conexão Marconi. Obrigado. Eu acho que esse tipo de decisão de estar expandindo o conhecimento, porque aqui a gente expande conhecimento, expande experiência, troca, né? É muito bonito, né? E especialmente aí de ter um ex-aluno que daqui uns dias já é engenheiro de segurança do trabalho. A gente fica muito feliz, a gente fica muito contente quando a gente vê na carreira da gente alunos que se destacam, né? É um orgulho para o professor, né? É uma coisa bonita, a gente se sente bem também, e a gente, na minha trajetória aí de mais de 30 anos de professor nos cursos de engenharia de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, a gente encontra, né? E é um prazer. Então, muito obrigado. Para os que nos estão assistindo, então, meu nome é Roque Poiati, eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança, eu atuei mais de 30 anos como auditor do Ministério do Trabalho, representei o Brasil uma série de fóruns internacionais, coordenei revisão de normas, atuei na ponta, lá onde, né, acontece o acidente, acontece a tragédia, e depois a gente pode conversar sobre algumas tragédias que eu acompanhei e as repercussões para a empresa, para o conjunto dos trabalhadores, para a sociedade, o que isso causa numa perspectiva, às vezes, da sociedade, no meio empresarial, no meio técnico, de não dar atenção para a segurança do trabalho. Então, vamos fazer um bate-papo aqui, para quem está assistindo, tenha uma dimensão desse universo, da auditoria fiscal do trabalho, do papel dela, da responsabilidade dela, do que ela ajuda a sociedade na relação capital-trabalho, também dialogando com os empregadores, com os proprietários das empresas, os gestores, e o mundo trabalhador e o mundo técnico também. Então, prazer e manda ver. Vamos lá. Rodrigo, eu já senti que eu vou ter uma aula magna hoje aqui. Teremos uma aula magna. Eu penso que cada vez que eu encontro esse homem eu não tenho uma aula com ele. Que maravilha. Mas vamos começar por aqui, tia. Vamos começar explorando essa tua experiência aí. 30 anos de Ministério do Trabalho. 30 anos. Eu acho que, primeiramente, Rodrigo, explicar o que é a Inspeção do Trabalho em breves palavras. Por favor. Né? É um órgão de Estado, não é de governo, é do Estado brasileiro, como tem ao redor do planeta outras inspeções de trabalho. Ela é regulada a nível global pela Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 81, que é a Convenção da Inspeção do Trabalho, lá dos anos 40, e ela regula, né, a necessidade, a importância de ter esse ator no mundo do trabalho, que é inspecionar o local de trabalho. Tem uma história longa, né? Não vou delongar. O Brasil ratificou ela, depois ele cancelou, voltou a ratificar ela, e o Brasil é olhado a nível internacional, a nível da Organização Internacional do Trabalho, como um país de referência, como um país que ratifica as convenções. Somos uma economia emergente, vou assim dizer, que mais ratifica convenções. Que legal. Né? Convenção de mineração ratificamos, Convenção de segurança de produtos químicos ratificamos, Convenção da construção civil, as convenções relacionadas à gestão nós temos ratificado. Então, temos um aporte, né, técnico, né, decorrente disso.
você ratificando uma convenção, em simples palavra, você assume a nível internacional que você vai implementar, traduzindo em regulações internas, em normas, em leis, em portarias, etc. Então isso é muito importante. Eu acho que o Brasil, e a gente observa, tem um respeito internacional. A gente não imagina no mundo, né, mais de ONU, né, de Organização Internacional do Trabalho, o respeito pelo trabalho brasileiro, a seriedade. Tem um outro lado que a gente tem que avaliar, que é um país ainda emergente, em desenvolvimento, transpor uma norma, né, para a realidade é complexo, tem muitos aspectos que envolvem, mas eu acho que é importante destacar para quem está nos assistindo, né, que a gente é uma referência, né, em economias emergentes, e tem algumas coisas que a gente ousa, Leandro, dizer que a gente é melhor que muito país rico. Só vou dar um exemplo simples para vocês. Estados Unidos não tem norma de ergonomia. Não tem uma norma. Tem Califórnia uma norma, tem boas práticas, mas não tem um regulamento de ergonomia que a gente tem desde 78, né? Com as normas. Né? Então a gente tem, assim, por exemplo, a Inglaterra, onde eu fiz mestrado, né, não tem um modelo tripartite. Né? É um outro modelo, é um modelo técnico. Então a gente tem experiência, a gente criou nas últimas 3, 4 décadas uma bela história. Tem desafios pela frente? Tem desafios pela frente. Mas não vamos, né, dizer que está tudo ruim, que realmente está caótico. Não, tem desafios enormes, né, de uma sociedade emergente. A gente sempre tem essa ideia que as coisas são de fora... são melhores, né? Dessa sua experiência como auditor fiscal, tá? Vamos lá. Eu quero resgatar a sua fase, quando o senhor ingressou no seu trabalho, e de lá para cá, mudou muita coisa? Mudou. Quando eu ingressei nos anos 80, e uma geração ingressou também, eu acho que é importante, né? Porque vamos combinar que era um perfil de empresa e trabalhador, né? Sem dúvida. E aquele perfil, tu não vê mais agora no mercado agora. Esse cara já aposentou, né? Já aposentou. O modelo daquela época, quer dizer, na geração dos anos 80, foi que se estruturou a inspeção do trabalho no Brasil. Sim. Tá? Com a entrada no Rio Grande do Sul de 40, 50 profissionais, tá? Nos outros estados também. E era um momento, Leandro, da história que a gente estava voltando a ser um país democrático, né? Sim. Vamos assim dizer, né? Uhum. Então foi um momento histórico, luta dos trabalhadores, né, para o seu espaço. Lembra que os sindicatos eram tutelados ao Ministério do Trabalho, teve a liberdade sindical, o país estava, né, num outro processo, né? E a inspeção andou para esse processo também, né? Ela aproveitou isso, né, participando desses movimentos, seja dialogando mais com o empregador, seja dialogando também com o trabalhador, seja dialogando com outros órgãos, né? E hoje, o que nós temos? Passado 30, 40 anos, houve uma mudança, né, no mundo do trabalho, né? Hoje nós temos outras formas, né, que estão até tentando regular, como uberização, como outras formas que naquela época, né, nós tínhamos a forma mais clássica, né? Até o teletrabalho, né? O teletrabalho, a pandemia teve uma mudança muito grande nesse processo. Mas assim, Rodrigo, o que foi construído naquela época é mantido. As normas regulamentadoras, a dinâmica dela foi mantida. Né? Nós temos revisão, e tu acompanha bem, vocês acompanham bem, para ofertar para os clientes sempre novidades, novos produtos, atualizações técnicas, né, das consultorias, das assessorias que vocês fazem. Ela continua melhorando. Né? Então, se eu tivesse que fazer uma retrospectiva histórica rápida, né, nós tivemos, nos anos 80, o tradicional SESMIT, né? O que fazia um profissional de segurança e saúde, seja um engenheiro ou um médico? Ou ele ia para o SESMIT, nos anos 80, ou ele ia ser perito da justiça. Tinha os consultores? Tinham. Menor número. Eram esses dois cenários do mercado de trabalho. Na década de 90, nós temos uma mudança radical e importante. Vieram os programas. O PPRA, o PCMSO continua ainda hoje, né? É um programa que a medicina, né, desenvolve em todas as empresas, né? E é uma coisa bacana, né? A gente tem que fazer uma reflexão também de análise, né? Muitos trabalhadores, o único local que ele vai ser avaliado a saúde dele é quando ele faz o admissional periódico e os outros exames. Ele não tem um sistema de saúde, ele vai só quando tem emergência.
E se for bem feito, é um diagnóstico interessante, uma orientação daquele trabalhador. Vale como Tem prevenção, contato com o vale como médico, né? prevenção, né? Com prevenção desse processo. Então a gente teve esses programas, isso foi uma mudança extremamente importante. Foi uma mudança, Leandro, que oportunizou o profissional de segurança, agora entrando no mercado de trabalho, montar sua empresa. Né? Parceiro com uma clínica de medicina do trabalho, ele próprio. Então, essa mudança dos anos 80 para os anos 90 é que deu o boom dos profissionais. Eu vou mostrar, alguns já tinham experiência, né? E foram montar sua empresa, e até hoje, né? Baseada nessa perspectiva dessas normas, né? Do PPRA e do PCMSO, especialmente nesse momento. Os anos 2000, nós temos o Ministério Público do Trabalho como um ator se estruturando, sendo, né, um importante, né, elemento nessa questão da prevenção, na questão dos TACs, né, do termo de ajustamento de conduta, que realmente o Ministério Público tem um poder, né, de fogo bastante forte no sentido, né, de penalidades muito maiores que o Ministério do Trabalho, um enfoque jurídico, articulando com a Justiça do Trabalho. Então, a gente teve começo dos anos 2000, essa mudança da entrada desse ator fortemente, ator importante, né? A gente trabalhou muito no Ministério do Trabalho com o Ministério do Trabalho, as gerações continuam. E nos anos 2000, a gente tem assim uma oportunidade para quem é profissional, é consultor, maravilhosa. Entraram a melhoria, a atualização das normas que salvam vidas, que vocês trabalham com elas. A NR10. Eu sempre digo em sala de aula, né? Não cumprir a NR10 mata. Né? A NR10 de eletricidade. Altura NR35 2012. Tinha um subitem da NR18, vai lembrar disso? Lembro. Lá da NR18, lá falando o que hoje vem através de uma norma específica, trazendo algo muito mais amplo, trazendo uma gestão ali, né, em cima do trabalhador. Tem um colega meu, né, ele trabalhou numa grande empresa, por ética eu não vou comentar, ele fez um estudo quando entrou em NR10, 2004, até 10 anos depois. A estimativa dele nessa empresa, que é uma grande empresa brasileira, de a entrada NR10, porque a empresa é séria, então ela aplicou NR10 com os melhores critérios e tal, de 10 a 20 pessoas evitaram a morte. Tudo bem. Né? E eu vou replicar, por exemplo, a 33 espaços confinados em 2006. Sabe por que inicia o debate da NR6? Por número de mortes. O final dos anos 90 e início dos anos 2000, morreu muito trabalhador, e aí o Ministério do Trabalho se atentou às demandas sociais, e a gente tem que colocar alguma coisa. Né? Depois a 35, a revolução da 12, máquinas e equipamentos de 2010, né? Mutilações de todos os tipos. Mutilações temos hoje? Tem. Mas se a gente for fazer um estudo antes e depois, com certeza ela salvou muita mutilado e muita morte. Tá? A NR20 dos inflamáveis. Então, essa trajetória e outras revisões, né, elas trouxeram assim, uma visibilidade para o empresário. Eu preciso fazer um trabalho melhor para garantir que esse trabalhador entre vivo e saia vivo do trabalho. Eu tenho uma experiência pessoal de um trabalhador, isso nos anos 80, ele iniciou aqui de Porto Alegre, tá? Aqui de Porto Alegre, numa empresa da Sertori, que não existe mais. Ele iniciou 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas que inicia uma indústria, 4 horas ele morreu. Ele não chegou um dia de empresa. No primeiro dia de trabalho. Ele morreu no primeiro dia de trabalho. Nossa Senhora. Então, esse drama é um drama que impacta a empresa, a sociedade, e hoje muito mais pelas responsabilidades civis, pela responsabilidade criminal. Hoje a gente tem mais um componente ainda que é o celular, né? E a rede social. E a rede social, Tu recebe diariamente, né? Para a reputação das empresas, isso é muito ruim. A imagem, né? A empresa ter essa preocupação que o que está escrito na norma não é bobagem. É o mínimo. É o mínimo. Ela pode ter dificuldade de implementar. Aí é outra história, por N razões. Por não ter uma leitura, por o gestor não ter uma leitura, que isso é importante, pelo conjunto de conhecimentos, etc. Por não encontrar profissionais, eventualmente, né, que possam fazer um trabalho que ela deseja. Mas não é nada bobagem. Né? Pode ter uma outra coisa que é periférica, mas o central, né, é ergonomia. Ergonomia em 1990 era as tendinites, né? Que as pessoas digitavam, né? Especialmente aqueles cartões, cheque, né? Digitavam cheque, tinha que digitar todos aqueles... Era muito mecânica aquela coisa, né? É a biomecânica, né? Você vê hoje, passado 35 anos, é totalmente diferente.
Você vê empresários entendendo que ergonomia faz bem para a empresa, que eu melhoro a produtividade, a condição de trabalho do bem-estar é melhor para o trabalhador. Então a gente tem, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, uma série de avanços, né? Nós não conseguimos algumas coisas, eu entendo, né? O amianto, por exemplo. Quem tomou a decisão foi o Supremo, mas é muito difícil, né? Mas agora nós conseguimos banir o jato de areia. Ah, sim. O jato de areia, silicose. Silicose. Sílica, né? Silicose é fatal. Tempo inalando aquela poeira de quartzo, né, de sílica, é fatal. Então, a gente tem uma história, e o bacana dessa história, eu vou olhar para o lado bom, né, dessa história, depois a gente pode conversar os dramas, né, ele melhorou. Ele melhorou no conjunto. No conjunto ele melhorou. Você vê máquinas com proteções, você vê as pessoas sabendo que para entrar em espaço confinado precisa ter uma capacitação, que trabalhar com eletricidade você precisa ter todo, né, um paramento. Um aparato não só de EPI, mas também de treinamento, energia, controle de energia. Né? Eu vou pegar esses assim mais simples. Eu acho que né? o mercado do trabalho ele também colhe o fruto da era da informação, né? Sem dúvida. Porque hoje a gente tem muito mais informação. É até a justificativa da existência desse podcast nosso aqui e da presença do professor hoje aqui. Né? Mas, fazer uma replicação de informação. E além disso, cara, outros problemas também no fator linha-tempo, e aí o professor, por favor, complementa, né? A questão dos problemas que migraram. Se nós tínhamos antes um problema lá biomecânico, por exemplo, né? Ele sai daqui e hoje, com a velocidade das coisas, ele sai daqui e vem para cá. Sem dúvida. Tanto que está em pauta agora, por exemplo, virou psicossocial. foi o nosso papo com o psiquiatra. São os riscos psicossociais que eles estão... Eles ficaram mais... Sempre existiu. Não, eles ficaram mais aflorados. E aquele dado que o Luciano trouxe muito, muito, muito interessante, que ele tinha um dado da OIT, né? Que a depressão, por exemplo, seria a grande causa de afastamento em 2030. E ela já foi no ano passado. Quer dizer, nem chegou a se bater a meta dos 2030. Né? Tem uma lógica... lógica... Como é que o professor, o professor enxerga essas questões todas do psicossocial? E como é que o professor está enxergando hoje a questão do mercado de trabalho hoje, no teu ponto de vista? Como é que está o mercado de trabalho? Vamos responder do psicossocial. Se a gente for ver a história da segurança e saúde no mundo, tá, ela tem uma coerência. Vou pegar países desenvolvidos e o Brasil, que é um país emergente, que tem realmente um potencial extremamente grande, né, desse processo. Elas têm um time, alguns ficam mais para trás por questões regulatórias, né? Mas a OIT também é um organismo que dá a batida. Na OIT quase é um eco, né, do mundo. Né? Hoje com resistências, né, enfim, né, a nível de organização, de país, tem alguma resistência. Mas então, o psicossocial, ele já estava maturado. Se você lê, a reunião da CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, depois a gente pode conversar do tripartismo, que é algo realmente genuíno brasileiro, o modelo. Né? E depois eu posso contar outros modelos. A gente imagina, tu perguntaste, né? Não, mas os outros são bons, mas nós também temos coisas boas. Talvez não todas que a gente imagina, como os nórdicos, né? Mas a gente tem coisas boas. Então, o psicossocial iniciou a discutir em 2014. Tá? Se tu pegar as atas, e eu estudo isso, 2014. Tá? A OIT e a OMS em 1986. Então, era um processo. A gente tem que olhar as tendências, né? Isso ia vir para o Brasil. Demorou a pandemia, ela ajudou por um lado, né? Porque atrapalhou, porque foram 3, 4 anos que não deu para ter debate, né? E o psicossocial, ele vem de uma mudança também tecnológica que o mundo está acontecendo, né? Claro. O mundo está acontecendo. Então, ele existia lá, né, nesse processo, mas hoje ele recrudesceu em alguns setores econômicos. Vou dar um exemplo aqui, como um mero exemplo, telemarketing, né? Que você pode ter um assédio do cliente, né? Que, enfim, né? Um funcionário, dependendo, né? Mas escutam de aquele tudo e mais um pouco. interno, da pressão de... Escutam de tudo e mais um pouco dos clientes, é um falta de respeito. Tu tem a meta, as demandas. Eu entendo como assédio interno. Sem dúvida. E as empresas, né? Muitas delas com pouca compreensão
de que precisa fazer alguma coisa. Então a NR1 do psicossocial, ela entra nesse mundo do meio ambiente de trabalho. Né? O psicossocial não é da família do trabalhador, é do trabalho, onde é que ele está trabalhando, o que está acontecendo ali dentro, o que dá para fazer. Pausa, e a gente entra com ergonomia. Tanto é que fatores ergonômicos, né, e riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Né? Então conversa muito com a ergonomia. Sim, a NR1 veio de mão dada com a NR17 essa vez. Veio com a NR17. Sim. Mas já era citado na NR17 o fator psicossocial, né? Ele não tinha... Parece que ele estava mais brando e agora parece que ele tomou mais força com a NR1, não é uma impressão minha? Não, tá certíssimo. É que a ergonomia tratava, né, tratava muito do biomecânico. Tá. Né, da Lerdort, né, do esforço, etc. E passou, né, nos tempos para cá, em função até da inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho se qualificou muito. Vou dar um exemplo. Né? Ela se qualificou no final da década de 90. Né, onde nós tivemos auditores, capacitações de todos os tipos, mas capacitação ministrada por auditores. As pessoas foram, cada um foi estudar lá fora, teve uma experiência pessoal, e aí ela construiu modelos. Por exemplo, um modelo que eu sempre adorei trabalhar, uma geração trabalhou, é ação coletiva. Não é, às vezes, ir numa empresa só, né? Pegar o cara para Cristo, que a gente chama, né? Ir num conjunto de empresas. Por exemplo, eu fiz trabalho na indústria química, na indústria petroquímica, e em microempresa. Eu aprendi microempresa fazendo trabalho coletivo. Eu fui em todas quase, no setor de galvânicas. Outros setores que eu tive, né? Parque eólico. Eu fui no Rio Grande do Sul na construção, até quando eu atuei, de praticamente todos os parques eólicos. Eu aprendi também como fiscalizar melhor, como dialogar melhor e como propor notificações, interdições, que encaminhasse desse processo. Gerou muito material. Né? Hoje tem muito material da inspeção, nós temos uma escola, é importante, né? A Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Tem um site, qualquer profissional de empresa vai ver lá uma série de materiais gratuitos. Né? Tem a Fundacentro, né? Tem uma série de entidades que dão suporte por profissional que queira fazer um trabalho assim, mais qualificado, que queira melhorar na carreira. Né? E voltando, né, a questão da carreira, né? Eu diria, comentei, SESMIT, perito, continua perito hoje, continua SESMIT, nós temos ainda, né? E é profissional, uma escola boa. Ele passar para um SESMIT, ele vê o mundo do trabalho real. Né? O meu amigo Rodrigo trabalhou em indústria, é o mundo real, é o mundo das dificuldades, é o mundo da relação com a produção, é o mundo da dificuldade da compreensão, às vezes, do funcionário, da resistência. De todos os lados. De todos os lados. Porque antes de atuar como engenheiro, eu comecei como técnico. E minha experiência como técnico, eu tinha uma relação lá na ponta com o trabalhador até o empregador. E tu tá ali no meio atendendo ambas as partes ali, né? Cada um com seus interesses, óbvio. E até quero aproveitar esse gancho, quero surfar essa onda, que é o seguinte. Estávamos falando ali a respeito, eu estava explorando seu histórico aí, né? Sua experiência. O senhor acha que a empresa mudou hoje a visão dela? Porque eu tô puxando a pauta aqui porque eu também vi o lado do empregador, né? O lado da empresa. Mas, sabe, me passa uma boa impressão que parece que muita coisa maturou, muita coisa avançou. Aquelas resistências que a gente imaginava que as empresas tinham, segurança do trabalho, tu monta um negócio, foi o que o doutor Alberto aqui nos trouxe aqui, o juiz do trabalho. Cara, tu montou um negócio, tu é responsável, cara. Assumiu o risco, né? Tu assumiu o risco, claro, tu montou uma empresa... Cara, tu tem uma responsabilidade muito grande, o risco é teu. Tá, montei. Mas eu não contabilizo o risco de segurança do trabalho. Tu pensa só o risco do teu negócio. Aí eu fabrico copo, será que vai dar certo fabricar copo? Não, cara, tu é responsável não só pela parte monetária de fazer, né, ter rendimentos, como também do teu processo fabril. Será que essa visão mudou? Eu diria que com o movimento, acho que tiveram vários fatores um pouco no contexto histórico, né? Quais fatores? Antes dos anos 80, não tinha fiscalização, praticamente. Era muito pontual. Então, a fiscalização foi um ator, e a fiscalização pode interditar a fábrica. Junto com a portaria veio isso. Visto. Dos anos, com essas portarias todas que eu comentei, né? Então, 78 ali, então, né? 78, e aí depois
com a entrada da fiscalização nos anos 80, tinha perícias, mas a perícia é uma relação muito pontual, né? Ela não consegue mudar o ambiente de trabalho, ela é uma coisa... Dava um parecer. Dá um parecer, né? E aí, no final dos 80 para os 90, começou a ser, obviamente, a inspeção, ser mais protagonista, articular mais com a própria sociedade, com o movimento sindical, diálogo e tal. Isto avançou no sentido de cobrar, né? A lei está e você está implementando. Então, o empresário, ele ficou meio, né, acossado, eu vou dizer assim, que eu tenho que fazer, por bem ou por mal, senão pode interditar minha empresa. E quanto custa um dia de empresa parada? Né? Custa milhões e milhões e milhões, né? Ou ter uma ação civil pública, ou ter uma série de ações nesse contexto. Então, eu acho que teve a fiscalização como fator, outros órgãos também, tem saúde, Serestes e outros órgãos, Ministério Público, assim por diante. Também os profissionais se qualificaram melhor. Eu também acredito nisso. Os profissionais, eles foram melhor formados, eu vou dizer assim, né? Como eu fui professor e junto com outros colegas auditores e colegas também do meio privado e de outros órgãos públicos, a gente notava que o profissional, ele também entendia que a segurança do trabalho era uma coisa bacana e procurava, obviamente, em função das... Então, o profissional também, os conselhos também, nós temos Câmara de Engenharia de Segurança, né? Uma Câmara, o CREA Rio Grande do Sul e vários CREAs, né? Então, tem uma responsabilidade técnica, tem esse aspecto também. E o empresariado, o movimento sindical, o tripartismo, ele foi fundamental no Brasil, ele é fundamental, depois a gente conversar um pouquinho, mas das lutas dos trabalhadores para a mesa de negociação com o empregador. Isso lá em São Paulo, especialmente, a convenção de injetoras, nós tivemos convenções de segurança e saúde, não é essa aquela convenção, né, de salário, dos outros direitos sociais, mas de segurança e saúde, isso acontece nos anos 90. Injetoras, prensas... PPRPS lá, né? Isto, PPRPS, que foi o nascedouro da NR12. Né? Ela nasce... Mas começa lá naquele miolo São Paulo, lá, né? Não, sem dúvida, é normalmente assim, né? Lá, né? Normalmente nos grandes centros. Sim, claro, né? grandes centros, né? Demanda maior. Demanda maior, normalmente são nesses centros, grandes centros. E o empresariado também estava olhando o movimento da qualidade, a responsabilidade social, a imagem, né? Então tem um movimento, né, nesses 20 anos que ele é, diríamos, ponderado. Tem vários papéis, uns mais protagonistas, outros menos. Depende do setor econômico. Setores econômicos que avançaram muito. Você vê empresa que a gente via 30 anos atrás, não acredito, mudou, tem uma postura, né? São setores internacionais, aí vem as auditorias internacionais, eu não posso ter esse problema, eu não posso parar a fábrica, porque se interditar minha fábrica, eu ganho uma multa de não sei quantos milhões por dia por não produzir um produto, uma cadeia produtiva. Sim. Então eu tenho que ter essa atenção, a leitura, né? Eu estou falando do empresário que tem uma leitura, né? Do empresário que vende aí para a esquina, né? Então, tem um movimento. E será que não contribuiria aquela questão desse mundo de certificações também já não ajuda? Ela ajuda, sem dúvida, tudo ajuda. Varia, tá vendo, a dose. Né? Que nem o remédio, ele ajuda, depende da dose. Tem empresas que levam a sério e tem empresas que levam para botar na parede. Então a gente tem que avaliar essa análise, a gente tem que avaliar. O setor empresarial também, né? As federações. Porque a nova NR1 ela traz essa visão, né? Aquela empresa que é certificada, ela dá um prazo a mais. Dá um prazo a mais, né? Ali, né? Então eu vi experiências empresariais extremamente interessantes, né? De movimentos, de informação, porque o empresário acredita na sua federação, na sua confederação, né? A segurança e saúde, no SESI, nas suas entidades que trabalham nesse processo. Então essa mudança, e ela vai andar no decorrer. Eu não sei o que é o próximo. A gente pensa, né? O que vai vir depois. Tentar projetar esse mercado de trabalho E uma futuro. coisa muito bacana que as pessoas precisam entender, né? Quando sai uma norma, as pessoas têm um prazo de maturação para entender a norma, né? Sim. Seria uma das perguntas que eu ia fazer aqui agora. Quando sai uma norma... Ok, vamos pegar, por exemplo, aqui, vamos surfar a onda da NR1, né? Que ela tá pipocando, ela tá, né? É o momento dela.
Bom, apesar que a NR1 não sei se seria um bom exemplo, porque a NR1 ela é muito abrangente, Sim, né? ela é... Se fosse uma só- norma mais específica, talvez eu fosse mais eu só feliz. sei que ela é o desespero dos clientes, né? Cara, Hoje é o assim, desespero dos clientes. Assim. O pessoal está ela muito vem preocupado com tratando isso. o óbvio, ela vem modernizando coisas que já eram mais antigas. Não, o professor trouxe, né? Tu vê uma coisa muito antiga já era discutida. Eu não tinha esse Sim, conhecimento. o fator psicossocial é um deles. E é. ela trouxe agora algo que não nasceu agora. Não. Isso já vem de antes. Só que ela botou em pauta agora e eu sou uma empresa. Está nascendo uma nova norma. Sim. Qual a dica que o senhor conseguiria colocar em pauta? Assim, olha, começaria, por óbvio, né, tomar conhecimento da norma, mas como eu me organizaria, por exemplo, para atender... Vamos pegar a NR1, então, de fato. Eu trouxe ela aqui e vamos pegar ela. Bom, primeiro a NR1 é um manual de gestão. Pois é. Então, o empresário, né, ele tem que compreender. E tem uma questão que, mas por que uma pequena empresa não consegue? Consegue. Só que ele não vai conseguir, obviamente, no patamar que a gente está discutindo aqui. A escala dele, né? A escala dele. Claro. Né? Ele tem que fazer coisas imediatas, como proteger uma máquina. A gestão dele é muito simples. Ele tem um modelo de gestão. É simples, é dificuldade. Já fui em pequena empresa que o empresário me disse, olha, eu espero o faturamento para pagar no final do mês a folha. Eu sou também no modelo capital-trabalho explorado, né? O pequeno é meio interessante, né? No modelo capital-trabalho, em tese, ele é um explorador no conceito, mas também ele é explorado pelas cadeias produtivas, etc. Ele tem as dificuldades todas. No Brasil, a gente tem pouco apoio, né? Tem muito pouco apoio. Né? Eu acompanhei. O empresariado, né? No empresariado, né? Principalmente o pequeno, né? O pequeno. Não, o pequeno E no movimento sindical e esse também. cara que a gente tem o hábito de dizer que esse cara é herói, cara. É um herói. E no movimento sindical, por exemplo, dirigentes sindicais raramente são de pequenas empresas e micros, geralmente de grande empresa, que tem uma estrutura. E do meio empresarial, a mesma coisa. O pequenininho lá vai entrar naquele salão daquela federação, coitado, se sente envergonhado. Então, né, ele é outsider do sistema. Sim. E ele tem que se virar. Diferente na Europa, diferente dos Estados Unidos, que tem apoio 10 vezes maior. 10 vezes maior. Tu tem sistemas, a lei é a mesma. Mas a ajuda é diferente. E é interessante porque às vezes eu tenho muitos amigos que têm pequenas empresas assim. Sim. E eles sabem que a gente está na área de segurança, enfim, atua aquela coisa toda. E aí sempre surge alguma questão, mas tu vê, mas tal coisa assim, tal coisa assada, tu vê, o cara foi lá dentro da minha empresa para prestar um serviço, não sei o que, se aquele cara se machucasse lá, tivesse alguma coisa, eu tenho alguma responsabilidade sobre aquele cara, coisa parecida. Eu noto assim que ainda há coisas que são simples de cumprir, mas que por vezes não são cumpridas por desconhecimento realmente. Assim, eu acho que ainda, pro pequeno, ainda né? falta, pro pequeno ainda falta um pouco mais de conhecimento. Assim, até aproveitar uma pergunta para o professor, desses anos todos de experiência. Quem descumpre, na sua maioria, descumpre por maldade ou descumpre muitas vezes por desconhecimento? Como é que fica a visão da sua experiência em relação a isso? Assim? A gente sabe que tem gente que descumpre porque quer descumprir mesmo, enfim. É o cálculo de risco, mas né? Eu vejo muita gente que às vezes não sabia. Tipo, cara, não sabia. Tem amigos meus que dizem, cara, eu não sabia que se o cara que veio prestar um serviço de altura aqui dentro da minha empresa caísse, eu ia responsável por ele. Tem realmente, no mundo tem os maus, né? Tem os maus, que estão um pouco preocupando, são os escravagistas lá do século XVII e XVIII, para eles continua o mesmo modelo, etc. Mas esses modelos mudam, né? A sociedade também se estrutura. Tem os desconhecimento, mas o desconhecimento, na realidade, ele tem algumas vezes um cúmplice, que é o profissional que dá assessoria para ele, que também é um omisso. Sim. Em vez de ele passar, eu fiz um PGR. Dá para eu explicar aqui, meia hora para o senhor, o que é o PGR, o que o senhor tem que fazer? Uma pequena empresa, vou pegar um exemplo, uma pequena empresa. Meia horinha. Você passa, isto aqui é importante. Olha, o que tem dinheiro para fazer? Qual é o orçamento para esse ano? Consigo fazer isso. Maravilha. Então falta também do profissional, tu falou marketing, né? O profissional precisa também vender melhor. Perfeito. O profissional de segurança vende mal. Vende mal. Não. Muitos se encostam, aí a crítica, né? Muito fica encostado. Se nós formos discutir mercado comercial de segurança e marketing de segurança, aí eu enlouqueço aqui na mesa. Que acaba vendo isso, né? É o menor preço, é R$50. Mas aí tem... E aí você não entrega, e ele imagina que você entregou,
né? Então tem aspectos. Então Perfeito. é o desconhecimento, é a escolha, às vezes ele não tem uma condição de contratar um profissional melhor, ou ele paga, já vi a empresa pagar, e aí você vai lá e fiscalizava, que era um horror, tem que fazer de novo, né? Uhum. Coitado. Ele acha que foi feita a entrega e a entrega não foi feita, na verdade. A entrega não foi feita. Então, tem o mundo também do profissional. Não é uma questão todos são maus ou todos são bons nesse mundo, né? Ok. Desse processo. Tem bons, tem maus, e nesse contexto. Então, mas a gente fazendo uma média, o resultado, diríamos, que é para cima. Que bom. A despeito de mortes, de adoecimentos, de uma saúde mental aí, né, recrudescendo o drama que os números estão trazendo. A NR1 é uma resposta, entre aspas, né, da sociedade, né, do governo, no sentido, a previdência, olha os passivos previdenciários com pessoas... ano passado foram 400 mil, mais de 400 mil afastados. O Alberto falou, né? 473 mil afastados. Então, essa conta quem paga é a sociedade. Burnout, essas questões quem todas. Quem paga é a sociedade dessa conta. Claro. Pode ser que alguns casos não sejam relacionados diretamente ao trabalho, mas alguns outros, né? Sim. Alguns outros nesse processo. Sim. Então, a gente tem, eu diria assim, como a empresa muda? Ou ela tem uma cultura... né? Tem uma cultura internacional. Eu fiz trabalho numa multinacional norueguesa. É um outro patamar. Okay. Ela tem problemas? Teve acidente, mas o que ela quer trazer é diferente. Né? Tem empresas nacionais interessantes, tem empresas, né, que é bastante complicada. Assim. Tem a concorrência também. Né? Tem a concorrência que também daqui a pouco tu quer fazer, mas vai ficar difícil, né? Eu tenho que cortar alguma coisa, né? Mas o que pega assim de mudança é quando tem um acidente grave e fatal. Por quê? Porque repercute. Sim. Eu já investiguei acidente com 6 mortes. Nossa. 6 mortes em um acidente? Um acidente. Nossa. Com 5 mortes. Já teve no Paraná uma explosão de poeiras, né, recente, uns anos. Foi 11, 12 mortos. Foram 10 mortos. 10 mortos. 20 envolvidos, dos 20, 10 morreram. 10 morreram. Então aí sim, aí tu tem um impacto. Aí muda o setor. Sim. Aquilo, diríamos, a gente chama um evento sentinela, né? Aquilo faz mudar o setor. Sim, né? Os caras, opa. Mudou, né? A questão de poeiras, de controle, né? De área classificada, né? Foi. Então tem as mudanças. É uma tragédia mas esse é no mundo inteiro também. Nós estamos aí a pegar um exemplo, né? Agora, na Argentina, né? Teve uma explosão foi uma empresa petroquímica. Petroquímica, né? Agora nós temos esse incêndio que teve... Em Hong Kong? Hong Kong? Agora? 3 torres, cara, queimando, parecia uma fogueira de São João. Assim, lá, nunca vi na minha vida igual. 100, 200 pessoas vão morreram já, né? Então, enfim, então isso aí repercute. Os acidentes ampliados, né? Por que a OIT fez uma convenção? Pela história, né? O Bhopal, 10 mil mortos. Então, essas tragédias, elas são indutores. Maravilha, maravilha. Esse aí da Fundacentro, a gente trabalhou para editar, o pessoal da Fundacentro, trabalhamos junto nessa questão. Prevenção de acidentes industriais maiores, está lá, para baixar direto pelo site da Fundacentro lá. Então, voltando, né, a ação, às vezes, hoje um elemento importante é o TAC, o termo de ajustamento de conduta, é um elemento também importante. As organizações empresariais, hoje com as redes sociais, trocam mais informações. Sim. Então, né? A rede social, ela hoje é uma ferramenta de destruição e de reputação, assim, violentíssima. Violentíssima, O pessoal tem muito receio dessas repercussões, né? E também... A sociedade não recebe bem isso. Né? E também a questão que avança da responsabilidade criminal também. Não só a responsabilização civil, né, pecuniária, valores, que aumentou muito, eu não digo que aumentou, trouxe para uma realidade, né, um trabalhador amputado, né, 30 anos, 40 anos atrás, a indenização era, sei lá, 10 mil reais, 20, 30, 40. Irrisória comparativamente. Claro. A Justiça do Trabalho se qualificou, né, os atores sociais, então... todos, de maneira geral, que envolvem nesse mundo do trabalho se qualificaram. Juiz, avaliando. Temos vara no Rio Grande do Sul, 6ª Vara de Caxias, né? Já tem 10 anos, doutor Marcelo Porto, só sobre acidente de trabalho e doença ocupacional. Então a justiça está se especializando, né? Se especializou, né, nesse processo. Então são avanços, né, do conjunto dos atores, né, que trabalham aí com o mundo do trabalho. E o criminal...
eu tive um acidente que morreram bastante trabalhadores, foi acionado criminalmente o dono, o engenheiro de qualidade e o supervisor da fábrica, né? Não é comum, ainda não é comum, mas Brumadinho, né, foi acionado o CEO da Vale. Sabe? Então começa a ter numa sociedade a responsabilização. Na Inglaterra a gente chama, traduzindo em português, crime corporativo. Crime corporativo. Que quem responde é o CEO. É o CEO. Não CEO é da o empresa. Zezinho, técnico de segurança, o Paulinho, engenheiro de segurança, né? É Mariazinha, né? É o CEO. É o crime corporativo, é cadeia. Né? A gente não chegou ainda a um estágio de uma legislação da criação do crime corporativo, né? No mundo nosso da segurança e saúde, né? No mundo das responsabilidades. Mas a gente tem aí, né? Cenários que estão pipoca aqui, pipoca ali, né? E uma coisa super triste também, que na minha carreira, né, são colegas nossos, profissionais, respondendo o processo. Né? Técnico, engenheiro, eu fui depor como testemunha, né? A gente tem um acidente, daqui a pouco eu vejo um ex-aluno. O que está fazendo aqui? Fui indiciado. Sabe? Então, né, o próprio profissional tem que ter, né, hoje um cuidado maior daquilo que ele faz no laudo. Perfeito. Daquilo que ele escreve, Uhum. né, de coisas absurdas, que ele não foi lá ver, que ele não viu aquilo, aquela situação, né? Ah, me diz como é que é. Não, eu vou lá ver, realmente não é, vamos conversar, vamos dialogar, vamos dizer, não dá assim, a repercussão é essa. A nível comercial, propostas indecorosas são inúmeras sempre, né? Sempre. Ah, vamos fazer assim, faz assado. Ah, isso aí custa qualquer coisa, qualquer um dá um laudo desse, qualquer um faz um levantamento assim, qualquer um. E aí tu tem as tragédias, e aí tu tem o contraponto, né? Porque a NR12, quando ela entrou, ela foi um impacto muito grande. Foi um impacto muito grande. Tô falando aquela primeira versão de 2010. Tá, né? Aquela versão ali. Vamos combinar que ela veio arrochando, né? Por que ela veio arrochando? A gente tem que entender. Por quê? Porque nós nunca fizemos uma revisão escalonada. Tá. A NR1 e muitas NRs são muito bacanas. Eu participei da 20, por exemplo, participei da 13. A 13 é um exemplo. Em 94, ela teve uma mudança boa. Levou um tempo, 2014, 94 foi caldeira e vaso de pressão. 2014 entrou a tubulação. Isso. 2017 entrou o tanque. A norma é boa quando tem uma escada, que aí matura no setor aquele assunto, o pessoal entendeu, e agora vamos para o próximo passo. Né? A NR20, a NR1. Então, tu trouxe do PPRA tá, para o PGR, todos os riscos. Era uma coisa até um pouco, quando a gente fiscalizava, até profissionais, né? Até bem intuitivo, era a tendência, né? Lógica, né? Porque só ficava vendo o PPRA ali, isoladamente depois da ergonomia, depois isoladamente o risco de acidente. Pô, cara, vamos lá, né? Vamos organizar isso aqui tudo num programa só. E aí tinha profissionais que olhavam o PPRA, né? O PPRA era agente químico, físico e biológico, mas ele colocava como recomendação aquela prensa que estava pronta para amputar aquela mão do trabalhador, ele alertava, aquela questão ergonômica inaceitável, né? Olha, NR17, mas tem o manual da NR17, pode usar. E hoje não, hoje você tem tudo, né? Você tem tudo, tem violência no trabalho. Como é que faz gestão de violência no trabalho? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, o senhor citou algumas normas aí. Como é que ficam os bastidores disso, assim? Que o senhor, né, não só ter participado, o senhor também coordenou normas lá em Brasília. Como é que é o bastidor? Mas sim, os bastidores mesmo, que nós temos ali, Ministério do Trabalho, no Comitê Tripartite ali, né? Aí, Ministério do Trabalho, acho que tem Previdência junto também, isso Previdência, me ajuda, né? Saúde. E aí, Sindicato Patronal, Sindicato dos Trabalhadores, e lá é um balcão de negócio, é discussão, como é que funciona lá, como é que são feitas as negociações? Sim. Bom, resgatando um pouquinho, esse processo tripartite, ele nasce, né, e nasce bem num país, numa economia emergente que é o Brasil, né? Um país ainda em construção de muitas coisas, né, sociais, enfim, né? Ele nasce desse trabalho, dessas convenções que tu falou do PPRS, nasce trabalho com injetoras, uma série de trabalhos antes que teve envolvimento no movimento sindical, tá? E aí, 94, o NR13 foi tripartite, não era estruturado ainda. Aí, 96,
que se cria a CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente. E aí entrou o processo, porque para o empresário também não é bom o cara de plantão ocupando um cargo fazer uma norma do seu interesse, do seu lobby, etc. Uhum. Então isso é uma barreira para todos, porque se a discussão, a norma pode não ficar boa, pode não ficar o ideal, tem coisas que o tripartite não dá conta, por exemplo, o amianto. Nenhum país vai banir amianto no diálogo. Por quê? Porque, às vezes, o trabalhador daquela mina, que é o caso brasileiro, não quer, e o empregador também não quer. Então, tu tem o governo... Agora... Ambos os interesses ali, né? Junto interesse. Agora, o tripartite, ele solidifica o processo. Tu tem previsibilidade, que não vai sair uma norma totalmente fora de uma lógica. Vai ter alguma coisa. Se só um ou outro fizer, vai ficar complicado. Né? Então tu tem... Dá um equilíbrio. É um equilíbrio. Pode ser não é melhor, tem muitas que a gente não concorda, o que é normal, podia ser melhor. O PGR podia ser melhor. Tem N coisas. Mas está em processo. NR33, 35 podia ser melhor, mas no decorrer do tempo, a 35... Né? Ela teve o anexo de acesso por corda. Isso. Agora tem o de escada, foi um avanço. Isso. Então, né, a NR1 talvez, né, tem um avanço agora que vai entrar, né, o psicossocial, vai entrar aí outros aspectos da NR1 do PGR. Então, o tripartite, ele é um fórum, né, um fórum de negociação, por óbvio, né, por óbvio. Né? Participa governo, o Ministério Público é convidado, o Ministério do Trabalho, muito bacana, né? Também contribui, representação de empregadores, que são as confederações, etc., e dos trabalhadores, são as centrais, né? E os órgãos de governo é Trabalho, Saúde e Previdência, e convidam outros órgãos de governo, eventualmente, para algum assunto. Mas né? agora tem um controle do número máximo, não tem? Porque isso eu não entendi. Em 2017 ou 2018... saiu uma portaria regulando esse comitê tripartite. Que eu não entendi como é que era antes, então, porque agora tem número máximo lá pelo Ministério do Trabalho, ou vamos pensar assim, do governo, né? Representante do governo. Número máximo de integrantes do empregador, lá do sindicato patronal, e mesma coisa dos trabalhadores. E aí... O número. Me parece assim um número até muito pequeno para poder discutir uma norma que ela vai ter repercussão. Mas ela tem uma lógica. A comissão, ela bate o martelo. É o fórum máximo. Tá? A de 96, ela dizia explícito o regimento que era a busca do consenso. Tá. Né? Vamos ir até onde dá, até o limite de buscar o consenso daquele processo, e aí entra reuniões madrugada, que eu já participei, para buscar o equilíbrio, né, desse processo. Depois, 2018, 2019, ela teve uma mudança regimental, que é a busca do consenso, não está escrito literalmente, mas quem bate o martelo é o governo. Sempre foi o governo que bate o martelo, porque é uma deliberação do governo, né, revisar, né, é de Estado isso, né, de Estado, né. E o número, naquela época, em 96, eram as centrais que tinham da época. Era a CUT, era a Força Sindical, era o GT, eram umas 4 centrais. E hoje nós temos de trabalhadores 7, 8 centrais, eu não lembro o número. De empresariais também. Naquela época, nós não tínhamos a Confederação Nacional da Saúde, né? Então, esse número é acordado. Tem uma série de critérios, né? Não vou entrar em detalhes, né? Mas tem os critérios, sim. E a busca do consenso, e para as pessoas entenderem que tem um debate, né? Na pandemia eu acho que atrapalhou muito esse debate, né? Mas antes eu cansei de fazer debate, né? Nas revisões que eu coordenei da NR13, a gente fez debate em São Paulo, o movimento sindical fez com os seus, os empregadores também, e aí vai, na NR20, participei de muitos eventos para qualificar a norma, para poder escutar o máximo possível. E a norma ser o equilíbrio. Olha, eu não concordo com isso. Mas se tu concorda, depende do coordenador, né? Tem até impacto econômico, né? Impacto econômico. Por isso que tem impacto em, enfim, processos de produção. Por isso que tem cronogramas, tem norma que tem cronogramas, porque é coerente, né? Amanhã, não, só um pouquinho. Eu preciso me organizar, eu preciso dialogar, preciso de mais um prazo, mas tem que ter o compromisso. Esse compromisso. Perfeito. A palavra é essa, compromisso. Se comprometer. O modelo tripartite brasileiro ele só funciona porque tem uma confiança. Entendo essa palavra aberta, confiança. Porque se não tivesse confiança nesse movimento, não existia mais.
Sabe que interessante que você trouxe aqui sobre a questão da confiança? Porque é uma resistência que eu escuto quando, por exemplo, tu vai discutir uma norma e vou inserir aqui, não sei se eu vou ser feliz no meu exemplo aqui, tá? Mas vai inserir uma norma da ABNT, onde tu não tem uma representatividade por um dos lados, por exemplo, do empregador ou dos empregados. Sim. Tu tem uma norma técnica, ela pode regulamentar alguma atividade, alguma ação, e daqui a pouco o empregador vai ficar, mas como é que eu vou seguir essa norma da BNT? Eu não tenho representatividade lá. Porque na hora de montar essa norma é montado um comitê técnico. Sim, e não um comitê tripartite, como que é o que se espera. A norma na Alemanha tem um organismo chamado KKN, né, que ela tem normas técnicas de participação dos trabalhadores, não são todas. Porque não interessa fazer isso aqui, se norma de trabalhador está participando disso aqui, como faz isso aqui. Normas que impactam no mundo do trabalho, eles participam de um comitê. Mas a norma técnica, ela detalha, né? Sim. Ela diz... a norma não pode ser muito detalhada, senão vai ficar uma bíblia. Essa norma 35 ficava uma bíblia, né, de tanta coisa que tu colocaria. Então a norma técnica, ela dá o ajuste, e a norma regulamentadora, ela define os princípios. Tem que ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser desse jeito, o caminho é esse, o procedimento é esse, não pode usar isso. E a norma técnica, né, na NR12, vou dar um exemplo, né? Tu precisa fazer a apreciação de riscos, a NBR 12100, que tu conheces bem. Não dá para escrever a 12100 ali dentro, né? Porque a 12100... Então tu vai procurar a técnica. A técnica, e o modelo brasileiro é um modelo bom. Diríamos assim que o modelo brasileiro é bom. Tem ruídos, tem. Às vezes a BNT não revisa, leva muito tempo, às vezes a norma também. Estou vendo o professor falar e está me ocorrendo aqui. Essas alterações, né? Uma alteração normativa que é chamado os setores econômicos para discutir e tal, que vai impactar, não vai impactar. Em países aí, da experiência do professor com o exterior, aí, Inglaterra, os países nórdicos, Estados Unidos e tal, a sensação que eu tenho, posso estar completamente enganado, é que assim, a regra é mais ou menos ditada, existe uma questão normativa por setores e aquilo parece que fica mais estático. E aquilo é aderido, é seguido, e tu não tem tantos altos e baixos. Sim. Parece que os setores econômicos no Brasil, tu nunca sabe para que lado a banda vai tocar. Daqui a pouco estruturei tudo assim, ó, tá tudo certinho, é isso aqui que eu tinha que fazer. Daqui a pouco eu reviso aquele negócio todo, porque aqui não vale mais, cara. Isso aí eu vou ter que virar para um troço completamente do contrário. Então parece que o cara tá... tem um pouco dessas variações fora. Como é que amadurece essas normas fora? Se é que pode ser normas, né? Não sei como é que funciona. Sim, o modelo não é tem a ver com porque tem a ver com a maturidade da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto do trabalhador quanto do empregador. Como da sociedade. Sim, sociedade como um todo. Como um todo. Os princípios sociais. Bom, deixa eu concluir, depois eu quero te fazer uma outra perguntinha. Não, tu está correto. Lá diríamos assim, a aderência é mais rápida. Você fez uma norma, eu vou aderir. Né? Por questão cultural. Por questão cultural, por uma série de fatores, você adere. Mas aqui tem até uma questão econômica algumas vezes, mas tem uma resistência. O brasileiro não gosta de cumprir, como sociedade, né? Às vezes certas regras, né? Então também tem esse aspecto assim dessa dificuldade. E a gente tem que entender que uma norma tem uma maturidade. Então, vou pegar a NR 33, vou pegar um exemplo. Espaço confinado. Espaço confinado. Nos 2, 3 primeiros anos foi aprendizado. Sim. Ela tem um período de aprendizado. Perfeito. A fiscalização vai começar a cobrar, os órgãos de governo, né, outros órgãos vão começar a cobrar. O período. Tem coisas que pegam e tem coisas que não pegam. Né? Tem itens da norma que não avançam e tal. Não tem aderência. Não tem aderência. Alguns por N razões, pelo próprio texto, por não compreender. Né? Mas a norma tem uma maturidade, um tempo de maturação. 2, 3 anos... Né? Às vezes precisa ter a NR12, precisa ter uma fiscalização, por quê? Porque o parque brasileiro de máquinas, ele estava, até hoje, né? Mas é muito defasado. Né? Aí envolve o setor econômico. A nossa indústria brasileira está cada vez regredindo do ponto de vista de PIB, né? Né? Então tu tem uma série de fatores, né? que entrelaçam nesse processo. O setor industrial está passando por muita dificuldade. Tu não tem uma modernização, tu não tem, né? E aí tu põe uma NR12, que foi uma régua boa, né? Do ponto de vista de primeiro mundo, uma boa régua, mas o Brasil, né, foi o impacto e teve que acelerar, e acelerou. O Brasil hoje, da NR12, segurança de máquinas, nós temos os maiores, todos os fabricantes de equipamentos de segurança estão no Brasil.
Não vou dar nome aqui, mas as mais famosas estão aqui no Brasil, porque aqui é um mercado que avançou e avança ainda, porque tem muita coisa para fazer, diferente da Europa, que é menos, né? E esse mercado traz profissional, aí voltando pro profissional, uma bela oportunidade de trabalho. Quantos profissionais abriram uma empresa de NR12, de NR33, é o exemplo de vocês, oportunizando passar um conhecimento técnico, né, uma qualidade e atender o requisito da norma, porque não é só porque é obrigatório, porque é necessário. Né? A própria NR20 também, a NR20 antiga, cara, me ajuda, professor, basicamente tratava distâncias. É isso aí. Distâncias. É isso aí. Ela não dizia muita coisa, ela não tinha, né, eu não sei qual foi o critério na época lá para criar a NR20, né? E aí, com a reforma dela, ficou mais claro, ela trouxe muito mais objetividade. Maturidade, né? Da Foi gestão amadurecendo. Sim, e ela trouxe outros fatores, que um deles, por exemplo, pode ser até a própria capacitação das pessoas que operam numa área que tem inflamáveis. Eu vou dar um exemplo, tu falou a palavra áreas classificadas, classificação de áreas. Teve, em 2004, tinha normas da BNT. Em 2004, foi publicada a NR10, que fala de classificação de área de maneira... Não pegou. Não pegou bem. Quem já fazia, fazia. Quando, em 2012, se botou na NR20, mas tem gerações e gerações de profissionais que vivem disso e empresas que entendem hoje que isso pode evitar uma tragédia. Tem seguradoras. Não vou segurar isso aqui se não tiver classificação de área, se não tiver o equipamento elétrico adequado, porque eu não vou pagar essa conta. Então, sabe, esses movimentos legais, profissionais, de compreensão é que faz a mudança. Hoje, a área classificada, falta agora, entrou o acidente, a gente não tem na norma também para poeiras, né? A gente não tem, a NR20 não abrange poeiras, né? É uma próxima pauta, te respondendo, as pautas elas vão nascendo. Então na CTPP se discute as pautas. O que nós vamos, empregador, essas aqui, trabalhadores essa aqui, governo essa aqui, e aí, olha... Vamos ver o que vão incluir. A 38... O que é mais latente, mais urgente. A 38 já estava tempo lá dentro. E tem normas que não evoluem. Vou te dar um exemplo. Tinha uma ideia de uma norma do setor aeroportuário. Nunca evoluiu. Sim. Então, tem algumas que... Quer ver uma que eu daria um palpite aqui, que tá caindo de maduro? O setor telecom, cara. O setor de telecom, vamos combinar que é um setor carente. Sim. E precisa de uma norma regulamentando a atividade do profissional da área de telecom. Que esse cara trabalha na rua, no olho do sol, ou na chuva, como se vê, né? Esse cara trabalha num poste e ele não está sob as vistas da empresa porque ele trabalha do portão para fora. Sim. E esse profissional está espalhado, mas tu passa de carro no centro. Esse podcast aqui está sendo gravado em Porto Alegre. Se tu rodar em Porto Alegre, mas tu não roda aqui, 2-3 quilômetros, vai ver um profissional de telecom no poste ali, trabalhando, puxando o cabo. Não tem uma norma para esse cara. Não especificamente para ele. Tem normas que vão atingir ele. A 35 vai atingir ele, a NR10 vai atingir ele, mas uma norma regulamentando, trazendo gestão para a atividade dele, é outro setor que precisa, né? Aí, né, são as normas setoriais que foram criadas, a da 18, a construção civil, a 29 do portuário, a 30 do aquaviário, a 31 da agrícola, do rural. Olha o avanço ali de normas do setor rural. Olha a oportunidade também de melhoria, né, seja do profissional, está ofertando. A 32 do hospitalar, 34 estaleiros e 35... Então, as normas setoriais também cresceram muito no Brasil. Porque aquela ideia do coletivo, lembra que eu falei? A fiscalização, auditoria coletiva, eu sempre gostei. Eu aprendi muito com os colegas de São Paulo e eu trabalhei muito em vários projetos, com vários colegas, né, no coletivo. Né, dialogando com o empregador e com o trabalhador, com o sindicato também, fazendo análises e desse processo. Porque aí a norma setorial ela é coletiva para aquele setor. Né, que vale, e aí aquele setor tem oportunidade de crescimento. Olha o setor de frigorífico, quanto avançou. Tudo bem, tem pressão de órgãos públicos, mas o próprio setor, né, porque tem uma norma, eu tenho que cumprir aquilo, eu acordei com aquilo. Né, tá acordado, né? No aspecto, pegar uma perguntinha rápida, assim, no aspecto do trabalhador em si, tá? Do trabalhador no aspecto comportamental. Em relação ao trabalhador brasileiro em relação a trabalhadores de outras partes do mundo. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho amigos que moram na Alemanha. O cara diz assim para mim, cara, na fábrica que eu atuo lá, se o cara
pintar uma linha vermelha no chão e disser que não pode passar por lá de lá da linha vermelha, ninguém passa por lá de lá da linha vermelha. Não tem esse negócio de NR12, bloquear 50 máquinas, bloquear não sei o quê, porque não existe o desvio comportamental do trabalhador alemão. Procede isso, não procede? A educação do trabalhador brasileiro em relação aos trabalhadores do mundo, ele está mais ou menos em que nível, assim? O brasileiro, ele é um pouco curioso, né? Assim, ele tem Sim, eu acho que esse tem, desvio comportamental, assim, né? tem. Por exemplo, o trabalhador mexicano é terrível, né? Porque o mexicano, ele tem... Quem trabalhou no México, foi gestor de obras no México, me comentou que é difícil, porque a morte para eles é um outro conceito, né? Ah, não, é É um outro, enaltecido, inclusive. é um outro conceito. Sim, Então, ele tem os dias dos mortos, eles comemoram. tem um outro conceito. Ele disse Sim. que me passou assim uma experiência muito, nunca tive Envolvimento com o trabalhador. Então, esse aspecto. Mas ele se relaciona como é que o trabalho é organizado também, né? Sim. Se tu tiver, né, o CEO usando o capacete quando ele vai para a fábrica, o gerentão, né, vai. Aí, cultura. Aí, se o cara não dá o exemplo, meu amigo, ninguém vai usar o capacete, eu não vou usar, né? Então, é um aspecto também, né? Tocaste numa pauta muito importante. É um aspecto que tem que ter o aprendizado de cima também. É isso aí. Eu Sim, tenho essa mesma linha. É o top-down. Eu tenho esse conceito. Se você der o exemplo, se você... É aquela gestão por exemplo. Gestão por seguir o exemplo, né? Eu sigo o exemplo porque realmente esse exemplo é bom. Aqui a regra é essa, nós cumprimos e todos cumprem a regra. Mas né? assim, perfeito. O que eu penso assim, né? Vamos lá. Rodrigo, eu acho que eu vou colocar em pauta aqui. Só para apontar para vocês, que nós já estamos conversando há 1 hora. Tá? Não é possível, só passou 10 minutos. Parece que foi 10 minutos, mas já estamos... Deu 1 hora aí já, produção. Deu 1 hora? Tá bom. Não, nós vamos estender um pouquinho com o professor, né? Mas deixa eu colocar bem rápido aqui a minha ideia. Claro que numa escala muito menor, né? Mas não é diferente do exemplo que nós damos para os filhos em casa. Eu tenho 2 filhos pequenos, cara, e eu penso muito nessa questão educa com exemplo, do exemplo. Né? Educa com exemplo. Do exemplo. Então, se tu educa com exemplo, claro, fazer uma comparação pode até parecer grosseira no primeiro momento, eu comparar a criação de uma criança com um adulto dentro de uma indústria. Ok? Não sei se talvez seja o melhor exemplo, mas trazendo a ideia que o CEO, um presidente, não precisa nem tão longe, a gerência de uma empresa, ela aplica e traz consigo como pauta a segurança do trabalho, e ele começa a performar e a trabalhar desse modo, quem está no entorno dessa pessoa começa a observar. O ambiente está falando. Sem dúvida. O comportamento daquela pessoa está falando, não precisa ditar. E tu começa a fazer vou trazer aqui, pequenas ações em prol da segurança, que é a nossa pauta aqui. Poxa, o meu gerente lá trabalha desse jeito aqui, como é que eu vou trabalhar destoando dele? Eu não posso. E como é que eu vou fazer questões, né? E da gestão intermediária também, a gente podia discutir, né? Não só o CEO, mas os gestores intermediários, né? Que muitas vezes o trabalhador se acidenta por uma pressão ou por uma determinação de alguém intermediário, né? Desse processo. Mas para finalizar, eu só queria comentar que é um aspecto que eu avalio muito, né? Eu me estava ministrando uma palestra numa semana de pesquisa, uns anos atrás, numa universidade. Estava falando de segurança e saúde, de engenheiros, né? Aí eu perguntei, quem é que fez curso de segurança do trabalho? Todos fizeram um curso. O que tu fez? Eu fiz DNR10. Porque eram profissionais que foram estudando, enfim, numa região aqui do interior. Então, a segurança e saúde, ela trouxe também a capacitação. Pode ter fragilidades, eu acho que tem na qualidade, nas empresas de verificar, de quem ministra, enfim. Não vou... Mas tem, claro. Mas tem. Foram gerações e gerações que aprenderam um pouco mais, que foram, diríamos, transportados a ser um pouquinho de melhor cidadão no ambiente de trabalho, dependendo muito do professor, dependendo de quem passou, dependendo da mensagem que passa. Mas isso é importante. Isso é importante, né? E eu acho que tem que ser resguardado, tem que ser avaliado também como um dos fatores, né? Que nem o acidente, ele é multicausal. Não tem um acidente que uma causa só. É um conjunto. E essa mudança da segurança e saúde, essas oportunidades que você falou dos profissionais, essa visão empresarial, essa questão do movimento sindical colocando como pauta, dos órgãos de governo, das atuações, é o conjunto que faz o Brasil, diríamos, ser reconhecido. Ele é reconhecido. Né? Ele tem um respeito. Né? Se tu fores
na OIT em Turim, que é a escola da OIT, muito brasileiro já fez curso, e quando lá ele é muito bem recebido, e até ele dá aula, né? O professor, eu conheço vários, né? Chamam para mostrar a experiência brasileira. O Brasil é referenciado com uma experiência no mundo da OIT de um país em desenvolvimento, de uma economia emergente, mas que tem um trabalho a mostrar. Que tem um trabalho. Todos os órgãos, seja de governo, seja empregadores, seja no movimento sindical, tem um trabalho. Eu acho que isso é uma mensagem, entendendo que não está resolvido, que tem muitas mazelas. E a gente vive hoje uma competição desleal global, né? Sem dúvida. Porque assim como tu está atendendo a tudo isso que nós estamos conversando aqui, tu está tentando melhorar a tua cultura organizacional, investindo em segurança, investindo em proteção de máquina, enfim, tudo que a gente discute todo dia, tu tem em contrapartida um país lá, como a China, por exemplo, competindo contigo, onde já acredito que melhorou muito, né? Os aspectos Fabris não sei como não sei se o professor tem algum conhecimento da China, do modelo chinês especificamente, mas quando a gente olha assim, chinês, paquistanês, indiano, né? A gente olha eu olho muito de curiosidade, gosto de olhar muito coisa no YouTube, né? Aí tu olha aquelas fábricas assim no Paquistão, aquelas fábricas na Índia, assim, meu Deus do céu. Realmente ela é degradante. Como é que tu compete, né? É muito desleal essa competição. Mas né? Numa próxima live, eu auditei junto com um colega durante 2 anos e meio uma grande obra no Rio Grande do Sul, de 4.500 empregados, que nós tínhamos 10% eram chineses, funcionários chineses trabalhavam, e a gestão era chinesa. Né? Então, um outro momento, eu posso falar como é que eles funcionam. A gente tem que entender... funciona cultural, claro, culturalmente como funciona. é que eles funcionam. Claro, Eu aprendi. Claro. Tinha tradutor pra gente, né? Tinha tradutores, que eram brasileiros alguns, né? Então, foi uma experiência muito rica, né? De tu entender, tu não olhar na TV, tu ver o mundo real. Por isso que o profissional de segurança tem que ver o mundo real. Eu acredito. Não tem nada como o mundo real, né? Não tem o mundo real, tu vê ali, entrevistar o trabalhador para ergonomia, ver que não está funcionando aquela proteção de máquina. Doutor, não funciona, eu não consigo. O cara que bolou, eu não consigo, eu tenho que burlar esse negócio. O cara não bolou bem, né? Aquele trabalho em altura, não consigo, não tenho coragem, não, sabe? Né? Aquele espaço confinado. Então, o mundo real é que vale a pena na segurança do trabalho. Assim, ó, o professor tem que voltar. Isso aí já... Você já está convocado. Não, já está convocado. Não, mas tem muita gente também que tem que fazer parte dessa... Eu tô quieto aqui, geralmente eu falo, né? Hoje eu tô quieto pra caramba, porque eu tô aprendendo muito, cara. Tô aprendendo muito. Cara, é assim, ó, vamos combinar... Olha só, infelizmente nós estamos indo já pra... Acho que quanto tempo aí? 1h20, mais ou menos? Tá, eu vou fazer a última pauta aqui, mas faz uma última pergunta aí pro professor. Cara, vamos combinar que é uma covardia trazer o professor Roque para dentro de 1 hora só, tentar explorar dele, né, cara, tanta informação. Então é muito, cara, fantástico. 1 hora é muito pouco. Professor, assim, é uma pena de, claro, que a gente não conseguiu esgotar as pautas, era previsto isso, a gente falou sobre isso, a gente não vai conseguir esgotar as pautas que a gente organizou. Mas, assim, como pauta final, se o senhor pudesse deixar uma mensagem, né, estamos em fase de mudanças, normas novas estourando aí. Mercado de trabalho modificando. Mercado de trabalho modificando. Modelo de trabalho modificando. O modelo de trabalho modificou, o comportamento modificou, a forma de trabalho modificou. A gente tá os setores foram setores novos de trabalho. Que mensagem o senhor daria, ou o senhor poderia trazer aqui, em especial para o profissional da área de segurança do trabalho, né? Tem tanta coisa acontecendo aí. Como mensagem final, por favor. Tem uma coisa muito bacana, né? Na Organização Internacional do Trabalho, né, nós temos convenções importantes, mas a grande parte, as mais importantes, diríamos assim, claro, tem importantes, né? Se relaciona à segurança e saúde do trabalho. O que é trabalho escravo? É precárias condições tudo bem, tem salário, mas é de uma condição desumana. Né? Segurança e saúde. Então a gente começa a olhar o mundo da segurança e saúde no mundo do trabalho, né? Tudo bem, agora tem participação de lucro e resultado, mas qualquer fábrica tem risco. Vocês olharem, ou seja maior, qualquer empresa tem um risco psicossocial, seja maior ou seja menor, isso aqui é ergonomia, isso aqui é segurança e saúde. Isso aqui que nós estamos vendo, eu estou sentado aqui numa cadeira ergonômica, isso é segurança e saúde. Então, segurança e saúde no mundo do trabalho é fundamental. O Ministério do Trabalho no Brasil, o que a gente tem?
A gente tem fundo de garantia, que é importante, por óbvio, mas hoje você tem sistemas de inteligência artificial que capturam, hoje não é tão difícil, né? Tem outras questões, registro, mas hoje tem o e-social. E segurança e saúde? Segurança e saúde, hoje, dentro do mundo da OIT, é a menina dos olhos. No passado, sim, organização sindical, que é importante, imagina, estabilidade, essas outras coisas. Mas segurança e saúde tem. Violência, há uma convenção recente de violência no trabalho. É segurança e saúde, gente. Violência no trabalho é segurança e saúde, é integridade, é adoecimento do trabalhador. Então, a gente começar a olhar, gente, a gente está no universo, quem é da área, a empresa de vocês, né, os clientes de vocês, é segurança e saúde, eu, professor e tal, né? É segurança e saúde. Adoecimento. Adoecimento é saúde no trabalho. Sim. Não existe prestação de serviço, não existe produto, não existe nada que está aqui sem pessoas envolvidas no processo. Sem pessoas. E as pessoas... Não se preocupar com a saúde e a segurança dessas pessoas. Dessas pessoas, né? É. Então, segurança e saúde é transversal. Ela é transversal a todos os setores econômicos. Eu tive o prazer de ter quase todos os setores econômicos. Ela está junta e ela é protagonista. Talvez os profissionais não entendam isso, né? Talvez os empregadores também alguns não entendam. De governo entendem, né? Talvez não na magnitude necessária, mas é transversal. Segurança e saúde, dentro do mundo do trabalho, é o mais importante hoje no mundo. Violência do trabalho é segurança e saúde. Trabalho infantil é segurança e saúde. Infantil, né? Tu não pode deixar uma criança. Por quê? Porque ela vai ficar doente, vai adoecer a saúde dela. Né? Então, esse mundo diferente, né? No passado tinha outros, né, aspectos. Tem aspectos importantes, né? É que as coisas vão evoluindo, né? Parece que a gente chegou meio que na hora do ser humano. Exatamente. Assim. Uberização. Segurança e saúde é jornada de trabalho. Jornada de trabalho é segurança e saúde. O cara trabalha 10, 12, 15 horas, sei lá quantas horas. A integridade dele, daqui a pouco bate o carro, enfim, se acidenta e morre, né? Então, a segurança e saúde tem essa dimensão, no mundo do trabalho. Seja o trabalho formal, da carteira, do servidor público, seja o trabalho da relação, outras relações de trabalho, né? Uberização, enfim, cooperativas de trabalho, tem outros modelos no mundo do trabalho e vão avançando. Então a mensagem é essa: fazer segurança e saúde vale a pena. Tem coisa na vida que vale a pena, fazer segurança e saúde vale a pena. Né? Olha aí, espetacular. Cara, nós não temos nem palavra para agradecer pela participação do professor. Não, fica à disposição. Foi fantástico, um bate-papo muito legal. O intuito do podcast nosso na empresa, ele nasceu para isso mesmo, para trazer informação de qualidade, chamar gente boa para sentar aqui e realmente colocar coisas relevantes, assim, a gente sente, né? Tá em contato direto com o mercado, a gente nota que existe uma carência muito grande, acho que tanto para os clientes quanto para os profissionais de segurança, por informação de qualidade. Tem muitos achismos de mercado, assim, eu tenho um pouco essa leitura pessoal minha, né? Muito obrigado, hein? Foi um prazer. Professor, eu tenho que lhe agradecer. Eu tive a oportunidade de ter aula com o professor, não só na pós, alguns cursos livres. Você não vai lembrar, tópico de auditoria, o senhor fez uma vez com o Mosiris, há muitos anos. Professor Mosiris, parceiro. NR12, NR20, pontualmente. Então, assim, ó, eu venho acompanhando o seu trabalho já faz um tempo. Não tem como dizer que, poxa, eu tô muito feliz de ter recebido o senhor aqui. Não, realmente uma aula, né? Muito bom. E eu já tenho que deixar de bate pronto aqui um convite para uma revanche desse bate-papo. Voltaremos, como diz nós temos que fazer uma revanche em cima de um tema específico, assim. Porque se nós abrirmos muito, cara, nós vamos precisar de 4 dias para falar as pautas. Covardia demais, num espaço de tempo muito curto, que tentar extrair essa bagagem toda. Professor, querido, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer. Sempre é bom, porque a gente sempre repassa uma informação, fica feliz que vê ex-alunos e até pessoas, às vezes, em eventos, que eu fiscalizei, que eu multei, mas era uma tem regras da sociedade. Se ela não funciona com regra, não adianta, né? Então tem que interditar a máquina, tinha que interditar, senão alguém ia morrer, tem que tirar o cara, desce, senão tu vai morrer. Tem que intervir. É o papel do Estado, né? Dos seus representantes, né? Mas muito obrigado, sucesso, parabéns. Eu acho que esse tipo de podcast, né? Sempre a gente captura, eu também acompanho, né? Sempre captura alguma coisa que a gente leva, sim, né? Tu faz um insight positivo. Sempre tira um insight positivo. Com certeza, um mimo lá pro professor Rodrigo. Professor, é um mimo, que vem né? Aqui, por favor. Um presentinho muito aqui de agradecimento. Muito obrigado. Se o professor quer deixar algum contato, onde é que o senhor tem Instagram, telefone? Instagram, o meu nome, rock.moseriz,
Rock Puyat, né? Tá. Rock Puyat. E no LinkedIn também, Rock Tá. Puyat. Não, se eu, quando, Puyat com dois T's, né? Dois T's e um Não, I. quando o podcast for pro ar, a produção vai botar ali embaixo do Rock do seu Puyat, nome pode direitinho botar lá Instagram, no quem quiser acompanhar o Instagram, professor, lá enfim. no LinkedIn. É sempre um prazer, eu encontro, às vezes vejo muita gente conhecida, mando mensagem, Legal. né? Tem o Prêmio Proteção, aconteceu ontem, 2 que eu ajudei, assim, né, ganhar o prêmio. Que legal. Que bacana. 2 prêmios proteções, são 2 empresas que eu ajudei, bacana. as empresas, incentivei eles. 2 prêmios. Então a gente fica feliz Claro. quando mandei mensagem. Quando o episódio for ao ar, tu já fica encarregado de Encaminhar, mandar o link com certeza. Mandar ali pro professor, Com né? certeza. Acompanhar, vai ser muito legal. Muito obrigado, gente. Tá bom. Obrigado, professor. Então tá, pessoal, valeu aí, agradecer o professor mais uma vez, fantástico. Então quem gostou, vai lá, se inscreve, curte, compartilha. Fechando mais um então, Rodrigo. Com chave de ouro. Então tá, gente, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!